Bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a se reencontrar profissionalmente. E hoje nós vamos falar do que é o essencial aí para a gente se reencontrar, se realizar profissionalmente. Hoje nós vamos falar muito sobre realização profissional, que ajuda no nosso pessoal, né, gente? Porque eu falo que quem se realiza aí profissionalmente, com certeza é realizado nas outras áreas também. Eu vou chamar aqui minha convidada, a Vanessa Top, nós vamos aprender muito com ela. É uma mulher, assim, eu falo, um exemplo aí de mulher empreendedora aí que já fez mil coisas e eu É creio que verdade. vai ensinar muito nós aí sobre esse tema de realização profissional e como é importante, né, Vanessa? Porque eu vejo que quando a Uhum. gente não está realizada profissionalmente, quanto a gente perde da nossa vida, nos nossos relacionamentos, em tantas coisas. Porque eu falo que a gente é um conjunto de tudo. E quando uma É, área da vida não está bacana, as outras acabam sendo afetadas também. De alguma é, forma, somos afetados aí por isso também. E aí, queria que a com Vanessa se certeza. apresentasse aí para nós. Se apresenta para nós aí, Van. Bom, primeiro, obrigada, Sheila, pelo convite. Obrigada por estar com vocês. É muito gostoso, né? É sempre bom estar com você, conversar. A gente sempre troca boas experiências, né? É verdade. Eu sou Vanessa Lobo, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou filha de Deus e também trabalho, né? Então, hoje eu sou empreendedora do marketing digital e tenho uma agência, trabalho com a parte de gestão de tráfego, mas também tenho um projeto de coach, sou formada também em coach e amo, e tenho um propósito de ajudar mulheres através desse projeto. Legal. Então, Vocês viram hoje, que a Vanessa não basicamente é é isso. uma coisa só, ela vai fazendo várias, né, Vanessa? É, é multitarefas. Muitas tarefas. Legal, legal, legal. Me fala um pouquinho, Vanessa, me conta um pouquinho aí da sua trajetória. Você sempre foi realizada profissionalmente? Então, é uma coisa, uma pergunta bem difícil, né? Porque quando eu era novinha, meu primeiro emprego, eu falei assim, eu preciso de um emprego para pagar uma faculdade ou coisas assim. Sempre pensando nesse sentido. E aí, meu primeiro emprego, eu trabalhei na contabilidade. Aí já pensei, putz, vou fazer economia, contabilidade, essas coisas. E aí, recebi uma proposta de emprego para trabalhar na área comercial. Naquela época, eu não entendia nada do meu perfil comportamental, né? Não sabia nem quem eu era, só sabia que, bom, Precisava já de um trabalhei emprego. na. Preciso Não, eu trabalhar. sabia que eu trabalhava na área comercial, na área de contabilidade, eu gostava muito do que eu fazia. E aí eu falava assim, poxa, é isso que eu quero? Não, não vou para a área comercial, porque eu tinha na minha cabeça, se eu for para a área comercial, eu nunca vou conseguir na área financeira, e eu queria ir para a área financeira. E aí eu ficava brigando na contratação porque eu não queria ir para a área comercial. Enfim, eles me contrataram para a área comercial. E aí depois eu, de tanto encher o saco, com o tempo surgiu uma vaga no financeiro e foi financeiro. Mas não teve muito jeito, não. Depois de um tempo, todo mundo falava: não, você precisa ir para a área comercial, você precisa ir para a área comercial. Eu falei: imagina, sabe aquele preconceito de área comercial? Não, imagina, Imagina, nunca que eu quero ir para eu a área. Eu não gosto de falar com vender. é, falar com Ai, as pessoas. Não, não, para, não quero, não quero. E pior, né? Trabalhei um tempão na área de cobrança, onde eu falava direto com pessoas, né? E não percebia que cobrar de certa forma, né, é. uma venda. E Uhum. aí eu passei, e quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu resolvi não trabalhar, sabe? Assim, vou tirar umas férias, umas coisas assim. Mas não deu muito certo, não. Aí eu fui, recebi uma proposta para trabalhar 3 meses na Compaq na época, né? Que eu
Hoje nem existe mais, foi comprada pela HP, né? E nem sei se as pessoas que estão aí sabem o que é Compaq, né? E como era uma empresa grande, eu falei, ah, que legal, vou trabalhar. E fui para trabalhar como Business Operation. E assim, ó, eu fui, mas nem fui pensando muito de ser, tipo, ah, vai ser meu emprego, mas em trabalhar numa empresa grande. Aí fui, trabalhei, fiquei lá 10 meses, e aí eu fui convidada para trabalhar numa revenda. E aí foi onde eu mergulhei na área comercial. Aí eu me achei mesmo, aí eu Aí me você senti, se achou, Vanessa. eu me achei, não sabia nem que era, mas era muito legal, sabe? Eu brinco que a venda é como namorar, né? Você vai lá, você tem todo um encantamento, você conhece o cliente, aí depois tem tanto cliente, depois você namora, né? Então tem É todos os verdade. passos. E aí eu fiquei muito feliz, né, nessa área, foi muito gostoso, trabalhei bastante, mas eu não entendia de verdade, assim, o que que era bom e tudo mais. E só que depois que eu casei, aí eu comecei, vai e vem, eu não sei se todas as mulheres passam por isso, mas eu conheço várias que passaram por isso, de mudar de profissão por causa de ter filhos. Quem aí nunca passou com isso com filhos, né, Vanessa? Porque outras É, demandas, e a gente tem aquela culpa de deixar a criança, deixar o filho. E aí você não, e aí foi mudando de trabalho, é isso? então, daí eu peguei e falei assim, ah, quando eu era criança eu queria ser professora, então eu vou fazer pedagogia. Daí eu fui Ah, estudar pedagogia. tá. Estudei pedagogia, aí fui fazer estágio, essas coisas. Falei, gente, não é isso que eu quero, não. Depois de ter feito a faculdade Eu fiz a faculdade, concluí, inteira. no final eu falei, gente, não é isso não. Tanto é que meu TCC eu fiz pedagogia empresarial, não tinha nada a ver com Uau. pedagogia de empresa. É. Eu amo criança, amo, mas eu não concordo muito com a forma que as escolas atuam. Mas aí isso é um outro assunto, né? E Aham. aí fiquei nessa, para, trabalha, vai. Aí montei um buffet porque eu amo cozinhar, sabe? Várias coisas assim. Mas eu gosto muito, sempre gostei muito de ajudar as pessoas, sabe? Então, eu acho que de tudo que eu trabalho, assim, eu procuro ajudar, sabe, as pessoas. Então, estar ali e sempre busquei com isso. Fui passando e daí eu passei, tive buffet, tive esmalteria, trabalhei por várias coisas assim. E mais de 7 anos eu não trabalho CLT. E aí decidi empreender, foi quando eu abri a esmalteria, tive a esmalteria. E aí na esmalteria não deu certo. Fechei antes daqueles booms Mas de assim, esmalteria o fecharem. Vanessa, você se sentia realizada nesses monte de trabalho que se fazia, ou você ainda buscava algo assim? Como que era isso? Ou você ia trocando pelas oportunidades? Como que era isso? Não, então, isso é muito interessante, né, Sheila? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa de se eu tô aqui, eu tô por inteira. Então, assim, tava com a esmalteria, eu tava lá por inteira. Então, assim, eu realmente me sentia realizada. Eu me senti frustrada por não conseguir fazer o negócio andar depois de um tempo, de mesmo de, eu me senti frustrada. A Mas esmalteria, ela faliu. não faliu. Eu só não eu fechei antes de falir, né? Ela só não funcionou. Na verdade, assim, o que acontece? Uma coisa que meu marido sempre cobrou foi de eu trabalhar em algum lugar para pegar experiência com cabeleireiro, com essas coisas, sabe? E eu não, eles têm uma linguagem muito própria, um jeito muito diferente de trabalhar, né? E aí eu não soube lidar, de verdade. Para mim foi um MBA, né? E assim, de lidar com as pessoas, de entender que assim, caramba, as pessoas. Ali começou a cair a ficha de que as pessoas são diferentes, sabe? De que é. Gente, eu imagino uma esmalteria. Mulherada, você imagina alguém ter uma esmalteria com aquele monte de manicure
E um monte de mulheres todas juntas lá fazendo a unha. Mas era uma delícia, era uma delícia. A gente adorava, assim, muito, gostava muito, era muito pertinho de casa, era super gostoso. Só que, assim, é isso, sabe, assim, de você não ter o conhecimento de lidar, de falar com as pessoas. Até um dia uma pessoa me falou assim, Vanessa, para lidar assim, você tem que aprender a viver do lado delas. Para mim foi uma lição muito grande. Então, assim, eu realmente me senti realizada, mas eu acho que um dos momentos mais que eu mais me senti realizada foi quando, depois que eu fechei a esmalteria, meu marido queria que eu voltasse para a área de tecnologia, que eu sempre trabalhei com tecnologia, na área de vendas. E aí a gente fez as contas, fez tudo, e criança na escola, mais empregada, mas não sei o que, não sei o que, não dava, ia ganhar muito pouco, assim, aí eu falei assim, não, com isso eu consigo vender Mary Kay. E fui trabalhar com Mary Ah, Kay. Mary Kay. E aí, assim, eu realmente me senti muito realizada trabalhando com Mary Kay, porque ali eu comecei a cumprir um dos meus propósitos, que é ajudar a mulher. Ali eu me sentia completamente realizada, completamente, assim. Sabe que você chegar e esquecer do horário, eu esquecia de ir no banheiro. Quem me conhece sabe que eu vou de uma em uma hora no banheiro. Mas lá eu esquecia de ir no banheiro, sabe? Então, quando eu estava ali na frente da mulher ensinando ela a se maquiar e tudo, eu esquecia. Era uma coisa muito assim. Só que aí eu tive a crise de ansiedade e eu não conseguia mais sair para fazer. Então, eu Ah, fui para você teve site, crise de ansiedade, tipo um pânico? tive. É um pânico, eu ainda tenho, né? É que uma vez que você é diagnosticada, você tem o controle sobre isso. Você sempre vai ter. Então, as crises podem vir ou não. Então, eu tenho, chama transtorno de ansiedade generalizada, mas já tratei, já faz 5 anos, mais ou menos, que estou. Hoje, por me conhecer, eu consigo saber quando eu tenho, quando eu não tenho, quando vai ter, aquilo vai gerar. Aquilo Então, vai ferrar tudo, né? exatamente. Então, eu já começo a saber quando tem. Então, o fato de eu me conhecer, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que eu consigo e o que eu não consigo fazer. E isso eu só consegui num autoconhecimento, né? Isso eu conheci, porque daí quando aconteceu isso, uma amiga minha falou assim, nossa, mas você treina todas as equipes das diretoras e tudo, por que você não vai fazer esse coach aí que estão falando, né? E aí eu fui fazer A esses mulherada da coach Mary que Kay, estavam... todas fazem coach, né, Vanessa? É, Nossa, na minha e formação tinha muitas Mary Kay. naquela época, eu acho que você se formou antes de mim, não, né? Você se formou na Febracis, você se formou Foi, antes de mim, mas foi. a minha primeira formação eu fiz em 2016, eu acho. E foi na sociedade, foi na Sociedade Tá. Brasileira que eu fiz primeiro. E aí foi nessa época eu fiz, e assim, aí eu comecei a me entender e nunca mais parei de estudar. Então, essas coisas me deixam, né? O que você estava falando sobre a realização. E essas coisas, o fato de eu me conhecer hoje me faz me sentir mais realizada, sabe? Então, assim, hoje eu penso o seguinte: não importa o que eu vou fazer, o ato em si, sabe? Então, Uhum. hoje, por exemplo, eu tenho agência, eu faço os lançamentos, estou com 3 pessoas ou 4 lançando, Sério? e, Que legal. é, e, e aí e eu também estou fazendo meu trabalho como coach, né? Uhum. Então, você fala, putz, é bastante coisa. E é bastante coisa. Só que eu me sinto realizada em cada um deles. São coisas totalmente diferentes. Então, cada um me dá um tipo de realização. Porque o que eu busco quando eu estou fazendo alguma coisa é ajudar alguma pessoa. Então, por exemplo, a gente está num lançamento e aí eu ajudo aquela pessoa. Então, isso me faz me sentir bem, isso me faz me sentir realizada. Então, Uhum. quando eu estou no coach, que eu estou ajudando a outra pessoa, isso me faz me sentir bem. Mas isso é meu, né? Então, eu comecei a aprender que assim, a minha realização não está baseada no que eu desejo fazer.
mas em como eu faço, entende? Uhum. Porque você pode ajudar as pessoas de mil formas, né, Vanessa? Eu vejo que a gente tem uma tendência, que nem você tem uma tendência mais, né, na área de tecnologia, mais nessa área pegada de vendas, porque isso vem dentro de você de alguma forma, não é? Você Uhum. gosta dessa área, porque o Sim, lançamento nada mais é do que vendas, não é? Você sim. vender uma outra pessoa, né? Então, assim, não é uma coisa, eu nasci para tal coisa, né? Porque às vezes as pessoas acham que realização profissional, você ser realizada profissionalmente, é aquela pessoa que, tipo, eu quando era criança queria ser bailarina e hoje sou bailarina e por isso eu sou realizada, não é? Ou Uhum. desde pequenininha eu já montava casinhas e hoje eu sou arquiteta, então eu já sou realizada. E não Uhum. tem muito a ver isso na maioria dos casos, que às vezes isso é uma fantasia que a gente cria, né, Vanessa? Você Sim. mesmo lá atrás falou assim: quero ser professora. Porque Uhum. quando eu era criança eu queria, fiz pedagogia. Meu, não é isso, É né? horrível. Não é? Porque às vezes a pessoa acha que quem é realizada profissionalmente, ela já veio de berço, já desde pequenininho, já sabia. E muitas vezes a gente não sabe. A gente vai sabendo no meio do caminho. Quantas Uhum. coisas você aí já fez e já empreendeu e já quebrou a cara e já trabalhou em outros Uhum. lugares, né? Mas tudo isso te fez crescer, né, Vanessa? É. E te fez saber o que, ó, essa área eu não vou mais, essa eu curto, aquela não. Às vezes as pessoas, as mulheres acham que tem que nascer com uma vocação e ser aquela coisa meio mágica, já nasci com esse dom, com esse talento desde pequenininha, não é não? Só que Uhum. algumas pessoas, ok, são assim, não é? Gosto de música e vira uma pianista, vira uma cantora e já era isso desde pequenininha. Mas que nem no Uhum. meu caso, no seu caso, não foi assim, né, Vanessa? Não. Foi uma construção e é uma construção interna, né? Você falou muito que você se conhecendo. Como que foi Foi. isso, assim? Onde você está hoje? Fez um trabalho interno para dentro de você para isso? Então, na parte do coach começou o autoconhecimento, daí você começa a ter um olhar diferente para você. E aí depois, quando eu fui estudar análise comportamental e entender o meu perfil e aceitar, porque daí, e essa foi a parte mais forte ainda, porque quando vou passar, e aí você ajuda a explicar aí, tá? Que essa é mais a sua área, porque as pessoas podem não entender, mas assim, eu sou influente dominante. E eu estava num estágio que eu estava sendo conforme e estável. Então, tá totalmente ao contrário do que eu sou. E aí, quando eu vi que eu era influente e dominante, eu falei, gente, eu não sou isso. Eu não sou. E eu falava pro trainer, né? Na época, eu falava assim, eu não quero ser isso. Tem como trocar? Eu posso ser outra coisa, né? E aí ele até falou, gente, assim, não tem ruim o que você é, né? Tem que ser. E aquilo foi um choque. Eu fui embora bem incomodada. E aí depois eu comecei a pensar justamente sobre isso. Eu falei assim, nossa, e não é que é mesmo que eu sou influente? As pessoas me enxergam dessa forma? Por que que desde sempre as pessoas achavam que eu era boa para Para parte vendas, de... parte comercial, né? É, as pessoas já viam isso. E eu não enxergava. Para mim, eu não era comunicativa. Para mim, eu não era aquela pessoa que falava com todo mundo. Para mim, eu era uma pessoa para dentro, mas era o que eu estava e não o que eu era. E quando eu olhei isso e falei assim, gente, eu sou assim, e tudo bem, eu aceito, aí eu comecei a aceitar melhor as coisas. E aí já não importa mais o que eu vou fazer, importa sim como eu vou fazer. Você fala assim, trabalho de gestor de tráfego não é nada influente, porque eu Uhum. tenho que ficar por trás lá configurando os anúncios, né, e tudo mais.
Então, essa parte não é nada influente, mas eu também gosto de fazer. Fico ali conversando com o computador e tudo mais. Então, isso foi uma das coisas que me trouxe mais para a realidade. Quando a gente aceita o que a gente é e quem a gente começa a conseguir achar o propósito em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. Isso é fundamental, né, Vanessa? Porque senão a gente vive em conflito com a gente mesmo, não é? Que nem assim, você Sim. quer ser uma coisa e na realidade você é outra. As pessoas veem você como, mas você não se vê, não é? É Uhum. igual eu no meu trabalho, né? Então as pessoas falam, você é muito. E eu não enxergava e eu queria ser outra, né? Eu queria ser aquela mulher mais parrudona, mais que bate no peito, mais assim, bravona, sabe? Eu achava essas mulheres bravas, que falam mesmo na cara e que não tá nem aí, que bate porta. Gente, eu achava isso o máximo. E por muito Sério? tempo eu quis ser assim também. E eu me cobrava em ser assim, né, Vanessa? E Uhum. aí é onde você se descaracteriza de você. Porque eu cheguei num cargo na minha empresa de supervisão, de gestora, e eu tinha um modelo mental na minha cabeça de como era ser isso. Uhum. Um modelo que criou lá na minha formação, com os meus pais e todo mundo que tinha que ser a bravona. E eu não Tem que era, ser eu não dura, né? conseguia ser. Eu criei uma figura que eu precisava ser igual àquela figura. E aí eu sofria, porque eu não conseguia ser aquela e nem conseguia ser eu. Porque aí, quando você cria essa pessoa que você quer ser, não é? Não sei se alguém aí já passou por essa experiência, mas às vezes você quer tanto ser diferente que você não é nem você, nem o outro, né, Vanessa? Porque você se descaracteriza. Sim. E aí É, não porque há você perde a profissão que te referência, né? realize, não Uhum. é? Não há profissão que te realize assim enquanto você não é você mesma. E você Uhum. saber respeitar isso de você, né, Vanessa? Uhum. Saber se respeitar. Essa parte não é para mim, essa parte eu não gosto, essa Uhum. parte outra pessoa vai fazer melhor do que eu. Eu falo, quando você não se conhece, você fica até meio orgulhosa, assim, não é meio arrogante, porque você acha que também você tem que dar conta de tudo, né, Vanessa? De É, tudo, aí vem uma função que não cabe para você, você é, sabe que você não vai conseguir, mas você assume ali, né? você assume, Porque, porque você é a boa zona. E uhum, você vai dar conta de tudo e vai fazer tudo. é, E isso te sobrecarrega e não vai a favor de quem é você na realidade, né, Vanessa? sim, De quem nós somos, né? Então, acho que verdade. esse processo de se conhecer, e você falou se aceitar, que às vezes Se o aceitar. mais difícil é o se aceitar, não é? Uhum, Eu sim, também, é quando eu exatamente. olhei para mim, eu falei, uau, eu preciso me aceitar, que eu sou mais Uhum, calma, eu sou mais paciente, eu tenho um outro ritmo. Eu ando com meu marido, se a gente andar cada um no seu ritmo, o meu marido anda um quarteirão na minha frente. Se cada um, não, solta os dois e cada um anda, porque ele é muito acelerado. E eu não. Só que aí eu queria ser acelerada como ele. Como faz? uhum. Não é? Você se É, então aqui em casa descaracteriza. é o contrário. Aqui em casa é o contrário. Tanto a minha filha quanto o meu marido, eles estão mais para Reservar. decidir uma coisa. É, e não só isso, mas para decidir uma coisa, eles precisam pensar muito, eles precisam ter certeza. E para mim é assim, se você fala assim, vamos fazer, seria legal se a gente fizesse uma live. Tá combinado? Para mim, você falou, tá Tá falado, falado. entendeu? É Tá isso. falado. Vamos. É, e para eles não é. E daí, de repente, chega num sábado, eles falaram assim: sábado vamos fazer tal coisa. Aí chega num sábado e fala assim: então vamos lá? Não, a gente não combinou. Não, a gente falou. Não, a gente não falou. Então, até entender que isso tudo não é. Então, a gente começa a aprender, né? E fala assim: pô, ele falou, então deixa eu confirmar se realmente tá, né? Sim. E isso também vale no trabalho, né? Porque quando você conhece o outro, você fala, pô,
qual é o limite do outro, qual é o meu limite, né? E até para pedir, você aprende a pedir. Então, se você quer uma coisa mais rápida, você vai pedir para o seu marido, você vai falar, toma, faz Sim, o seu. não, gente, ele super me ajuda a tomar decisão, porque às vezes eu fico empacada na decisão, entendeu, Uhum, Vanessa? Então eu já percebi, eu para decisões mais rápidas, não sei o que, eu dou uma empacada. Ele já, não, vamos lá, então vai, faz, qual a data? Né? Ele é tipo, qual a data que vai ficar pronto? Para quando? E tá, aí é, eu me mexo e vou. É realmente para ver que a gente precisa um do outro e quando a gente se conhece, a gente procura trabalhos, né, Vanessa, que tem a ver com a nossa essência, né? Que sim, tem a ver com quem nós somos. Eu acho que uhum, independente, né? Você falou que você era feliz em um monte de trabalho aí que você fez, mas quando você se conheceu, caiu muitas fichas aí, não é não? uhum, sim. E sabe que você falou isso, me veio uma coisa na cabeça, né? Esses dias eu estava conversando com uma cliente, discutir quais eram os valores. Porque isso também é importante, né? Para você, se você sabe quais são os seus valores, dependendo dos seus valores, aquele cargo não condiz com o que você vai fazer. Então, um exemplo, não trabalho com a mentira. Mentira é um valor que eu não aceito, né? Não aceito, não aceito. Então, há um cargo que você tem que meio que enganar ou falar alguma coisa que não dá muito, você não aceita. Então, você não vai ficar confortável com um cargo assim, né? Então, o autoconhecimento, você olhar para você, você se conhecer, é você um passo para você se sentir realizada. Então, às vezes você não está realizada no que você está fazendo e quer mudar, mas assim, talvez a sua mudança, se você não parar para olhar para dentro de você, a sua mudança também não vai te satisfazer, né? Então você precisa parar, às vezes é melhor não mudar, parar, olhar, analisar, ver o que é para depois fazer a mudança, né? Falo que é igual, tem gente que a vida tá muito ruim e acha, eu vou mudar de cidade, vou mudar de casa, que as coisas vão melhorar. Você tá Uhum. junto ali, você vai mudar de casa, mas você, se não tá bem com você, vai dar na mesma, né, Vanessa? E aí o que eu Sim, falo para as mulheres, tipo assim, antes de ficar procurando, não estou realizada profissionalmente, né? Não estou feliz no meu trabalho. Antes de começar a mudar e ficar de galho em galho aí, é partir para esse conhecimento interno, né, Vanessa? Do sim, que eu gosto, quais são as minhas habilidades, as minhas competências, o que eu faço que eu nem vejo a hora passar, não é? O que me é, atrai mais fazer, que eu não abro mão, né, Vanessa? Porque às vezes exatamente. tem um trabalho, nossa, esse trabalho é dos meus sonhos, mas o meu valor é família muito forte. Eu tenho que ficar viajando todo final de semana. Não Aí dá. não vai bater, Uhum, né? exatamente. Mesmo antes, sabe? Antes de me conhecer, eu sempre pensei muito para aceitar um emprego ou coisa assim. Eu sempre pensei no como seria e tudo mais, mas eu acho que o mais importante é você pensar sobre o que você quer com aquele emprego, porque o dinheiro, ele é importante? Ele é importante. A gente não trabalha à toa, né? A gente não faz caridade no trabalho, né? Algumas, sim, mas aí é outro tipo de trabalho. Mas eu sempre pensei assim, o dinheiro é consequência do seu trabalho bem feito. Então, não importa qual trabalho, não importa qual profissão, todas têm o mesmo potencial de ganhar dinheiro. Então, eu acho que não pensar no dinheiro também é uma coisa muito importante. Tem uma frase que a gente brinca aqui em casa que é você pôr ali, dar o seu sangue, né? Você está dando o seu sangue. Quando você não está trabalhando no que você quer, está trabalhando só pelo dinheiro, você está dando o seu sangue, está doando a sua vida.
né, pelo E aí dinheiro. fica muito pesado, né, Vanessa? Fica pesado. E aí reflete em outras coisas, e não Uhum. só no seu trabalho, porque daí você começa a ficar irritado e você convive com outras pessoas e você não consegue ser uma outra pessoa, ainda mais numa quarentena, onde a gente está trabalhando todo mundo junto, né? É. Então, é bem, Então, bem dinheiro complicado. é importante, mas não é o fator que te deixa realizada profissionalmente. Não é ele que te realiza, porque É, ele é importante, é bom, é ótimo, ganha bem, etc., mas ele não é o fator fundamental, ele vem realmente como essa consequência, para né? mim é uma consequência, para mim é uma consequência. Então, Porque muitas é, pessoas falam, ah, se eu ganhasse, eu não sou realizada profissionalmente porque eu ganho pouco, né? uhum, Porque, ah, se eu exatamente. ganhasse mais, eu estaria realizada. Então, assim, mas o que você tem feito mais no seu trabalho para ganhar mais? Quanto vale o seu trabalho, né? O que você está entregando, né? Isso. O que que você Por- tem feito além? Se você gosta tanto assim do seu trabalho, o problema é que você ganha pouco. O que que você tem feito além no seu trabalho para ganhar o que você acha que seu trabalho merece? E aí, escolher profissões também pela remuneração, isso também é muito ruim, né? Ai, vou querer Uhum. ser advogada porque advogado ganha bem, né? Vou querer ser médica porque médica ganha bem, né? E sem pensar nas consequências, né? Por exemplo, numa médica, você fala, ah, eu vou ser cirurgião, porque cirurgião ganha bem. Aí você não se dá bem com sangue, né? Ou então, assim, você não vê quantas horas um cirurgião trabalha, né? Então, lembra aquele que a gente falou do valor família, né? Ele passa horas no hospital, né? Então, eu acredito que tem que pensar em tudo, em todas essas coisas. A realização, ela não está só no que você vai fazer. E aí, também escolher, você está falando de escolher uma profissão porque está na moda, né? Daí você fica 5, 6 anos É, estudando e depois o mercado já acabou, não tem mais. É. acabou, acabou. E a gente também não é porque fez uma faculdade, né, Vanessa, que nem você fez pedagogia e não Uhum. exerce. E ok, né, Vanessa? Ok, Ok. bola para frente. Não é? Porque tem É. pessoas que ainda ficam frustradas, né? Poxa, eu fiz uma faculdade, não exerço, marana. Ok, fez a faculdade, não era isso, faz outra, faz outros cursos, faz outras coisas, não é? Sempre dá Exatamente. tempo, né, Vanessa? Eu Sempre. falo sempre com as minhas coaches que assim sempre dá tempo de você se reinventar profissionalmente. Sempre Uhum, dá tempo e sempre é possível estar realizada profissionalmente, né, Vanessa? uhum. Sim, Sempre é sempre é possível. possível. Sempre é Uhum, possível. é, Sempre dá, sempre existe uma saída, não é? é. Eu acho que se eu tivesse numa situação dessa, ou se alguém tivesse e viesse falar comigo sobre isso, eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria para ela seria isso, né? O porquê que ela tá, né? Porque se ela falar porque eu ganho um pouco, aí já você vê que já não é muito bem isso, né? E muitas vezes, né? Eu imagino que o problema está dentro da gente mesmo, né? Então, assim, é possível trocar? É possível trocar, é possível você mudar? É possível. Você não precisa ter vergonha disso. Eu não tenho nem um pouco de vergonha do tanto de vezes que eu sou casada há 17 anos, né? E aí, se eu contar tudo que eu fiz aqui, né, eu sou formada, eu estudei massoterapia. Olha que Eu, legal. eu fiz design de sobrancelha. Eu fiz depilação. Eu fiz todas essas coisas porque manicure para poder abrir a clínica, abrir a esmalteria, né? Eu queria abrir a esmalteria. Então eu fui estudar tudo isso. Estudei. Depois de tudo isso, o que eu fui estudar? Coaching. E aí foi mais um, olha, foi 1 ano e meio mais ou menos de estudo assim, de coaching. Aí
fora isso, fui estudar agora marketing, fui estudar não, já faz 4 anos que eu fui estudar marketing digital, né? Aí fui fazer um MBA, e assim vai, não tem, Sim. não tem tempo ruim. Eu acho que assim, você já viu a história eu não lembro de nome, eu sou muito péssima, mas uma senhora que mais de 80 anos, eu acho que ela foi fazer a faculdade, que era dos sonhos dela. Então, assim, Então, não tem tempo de mudar, não tem, né? não tem. Sempre É, dá tempo, eu falo, né? Sempre sim. dá tempo de fazer e de experimentar, né, Vanessa? Uhum, Se permitir experimentar outras coisas igual sim, você, não é? Faz e sim, eu não. Porque às concordo. vezes a gente quer muito acertar sempre, Uhum. né? E E, ser aquela coisa. Não, e se der agora errado, tudo bem, né? tudo bem, você aprendeu e você ganhou musculatura, eu falo, né? É, Tudo isso que e você outra coisa, aprendeu, você ganhou musculatura, né? você falou que eu fiz a pedagogia e não uso. E assim, eu não uso porque eu não exerço a pedagogia, né? Mas eu, com certeza, o que eu aprendi lá, eu uso para várias coisas. Quando eu vou construir uma aula, quando eu vou construir, né, Com a sua vou fazer uma, filha, nossa, muito entender como a criança funciona, as fases dela, sabe? Então sempre a gente aproveita alguma coisa, sabe? E como quando eu sim, falei, a gente brinquei lá da esmalteria, né? Doeu muito fechar, muito, muito, mas eu aprendi muito. Eu acho que eu cresci assim 10 anos em 1 ano e meio. Foi imagina. muito, muito, muito. Meu marido fala que é um MBA muito caro. Foi muito caro, foi um MBA muito caro, mas assim, foi, foi muito bom. Então, tudo a gente aprende, né? Tudo. Tudo a gente aprende, tudo a gente ganha musculatura, tudo a Uhum, gente desenvolve graças às experiências boas e ruins. Eu falo que as sim, ruins são as que a gente mais aprende ainda, não é, Vanessa? Porque são aquelas que marcam profundamente. Então, coisas que você fez em esmalteria, você tem outro negócio hoje, você jamais vai fazer. Tudo que você aprendeu lá, você cresceu muito com isso, né? Eu falo que sim. as pessoas que fecham negócios, que não dão certo em algumas coisas, são as pessoas que vão ficando mais, né, assim, parrudas, mais, não é? Vem que eu já estou preparada, já fiz tal coisa, Uhum, já não deu, agora nada mais me para. Não é, uhum, Vanessa? De sim. poder realmente estar sempre se reinventando. Na verdade, assim, você vai ter o medo, né? O medo ele vem, Vai, mas vem. de enfrentar o medo, né? É isso. É isso aí. E eu falo, vai com medo mesmo. Vai com Tá com medo medo? mesmo. Vai com medo mesmo. Tem Vai. certas coisas Porque que tem que ir com medo mesmo. Faz parte. montanha-russa não é assim, não dá medo, Não dá? né? A montanha-russa dá um medo naquele carrinho, mas quando você faz aquele é gostoso, né? Então, e tudo na vida a gente não vai ter todas as respostas, né, Vanessa? Não é? Nós vamos ter Não. que experimentar, nós vamos ter que ir atrás. E aí, o papo está muito bom, mas para a gente fechar aqui, que dicas que você dá para quem quer realmente ter essa realização profissional aí? Qual a principal dica que você dá? Acho que a primeira coisa é parar e observar, procurar uma ajuda profissional de alguém que consiga te orientar. Por quê? Porque assim, às vezes falta autoconhecimento, né? E aí essa é a segunda dica, se conhecer. Porque assim, não que você não tenha que mudar, mas talvez só a mudança não vai te trazer o que você espera. Então, identificou, não está satisfeito com o que você tem, com o que você tem hoje profissionalmente, então procura uma ajuda, vai atrás de um coach, tem aí os seus cursos, né? Tem tantas pessoas que trabalham com isso. Vai procurar uma ajuda no sentido de entender, não que não seja possível mudar, mas que essa mudança venha valer a pena. E a segunda é o autoconhecimento. Quando você se conhece, aí você vai saber o que você realmente quer. Então, são Legal. essas as dicas que eu tenho.
E Legal, vai, como a legal. gente falou, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Olha, gente, a Vanessa é um baita exemplo de mulher É. aí que já fez mil coisas e foi realizada em um monte de coisas, né, Vanessa? E deu a Uhum. volta por cima e foi e se reinventou aí várias vezes. Então, se ela conseguiu, a gente consegue também. Viu, Vanessa? Com Muito certeza. obrigada pelas Obrigada a contribuições. você. Obrigado, valeu. Gente, ó, quem tá Obrigada. aí, nos segue nas redes sociais, eu, a Vanessa. Tem o meu canal do Telegram aí, quem quiser entrar, tá aberto, entra lá que eu dou várias dicas aí para quem quiser se reinventar profissionalmente. Estamos E lá. lá tem informações exclusivas, né? Exclusivas, exclusivas, que não vai ter por aqui não. Legal. Então entra lá. Vanessa, um Obrigada. prazer. Beijo. Fica com Obrigada, Deus. Tchau, viu? Tchau, tchau. gente. Tchau. Obrigada.